Olá, estudante! Estamos de volta agora no tópico 4. Vamos dar continuidade aos estudos sobre a gestão educacional. Vamos continuar com o texto do Gabriel Grabowski, quando ele trata da gestão e do planejamento da educação profissional e tecnológica. Agora, nosso olhar vai se voltar para a questão da gestão democrática. O autor vai nos apresentar a relação entre a educação profissional e as políticas, né? Ele vai tratar da educação profissional como uma política pública. E sendo uma política pública, a educação profissional é de responsabilidade do Estado. E aí, o caso dos institutos federais é bem pertinente para a gente compreender no contexto da educação profissional, que é um caso histórico no sentido de sermos, né, as primeiras escolas de formação profissional de nível básico, mas também, né, como responsabilidade do Estado em ofertar essa educação profissional em espaços que tenham como objetivo o alcance da formação profissional com qualidade, né? Em espaços públicos, gratuitos e laicos, né? O autor vai nos apresentar a questão da educação profissional enquanto uma política a partir de uma proposta de uma outra educação profissional. E aí a ideia aqui é pensar a educação profissional não como formação para o mercado de trabalho, mas como formação para viver em sociedade e para estar no mundo do trabalho com capacidade para desenvolver determinadas profissões, né? Na verdade, as profissões que têm a formação institucional, né? O autor vai usar, né, o Gabriel Grabowski vai usar como referência Miguel Arroyo, um autor importante para a gente compreender a educação no Brasil, né? E aí, para a gente aqui, a educação profissional. Nessa referência, Miguel Arroyo vai dizer que o embate atual entre as políticas educacionais está posto numa contraposição entre uma concepção estreita, instrumentalista de ser humano e uma concepção global, plural, omnilateral. Ao longo da história da educação, das teorias pedagógicas, das teorias de currículo, das leis e das políticas educacionais, situam-se nesta contraposição os grandes embates. O que está nestes confrontos são teorias contrapostas de formação humana, projetos contrapostos de indivíduos e de sociedade. E essa citação ilustra o que a gente está pensando, né, ou propondo aqui, refletirmos sobre a educação profissional. Que tipo de educação profissional nós esperamos que seja apresentada aos estudantes, né? É uma formação exclusivamente técnica para atender às demandas do mercado, ou é uma educação que possibilita, sim, atender às demandas do mercado, mas também compreender as relações estabelecidas nessas demandas e por este mercado, que são as relações de trabalho estabelecidas na sociedade capitalista. Na compreensão de que o trabalhador é que produz a riqueza do país, entretanto, é a parte mais empobrecida da relação trabalhista.
porque é quem mais trabalha e quem menos recebe de volta o trabalho desenvolvido em forma de salário, né? E aí o autor vai trazer aqui a preocupação com a formação profissional a partir da perspectiva da formação integral, da formação homolateral, né? E que muitas vezes o mercado não quer dar esse tempo para que o trabalhador se forme, porque ele precisa de mão de obra qualificada muito rapidamente. E é nesse sentido de problematizar mesmo qual educação profissional nós queremos, é que o autor vai trazer de novo a ideia da educação profissional como política de Estado, como responsabilidade do Estado, né? Tanto na administração, no planejamento, mas também na oferta, na disponibilidade de vagas em cursos de educação profissional. Porque o autor entende que, nessa perspectiva da formação integral, a educação profissional se torna a possibilidade de desenvolvimento ou construção de uma nova cultura civilizatória, ou seja, a proposta de uma nova sociedade, né? E aí, para tanto, é necessário pensar em políticas que vão dar conta dessa, que a gente poderia dizer, utopia, não no sentido de ser inalcançável, mas no sentido de não termos alcançado ainda, né? O mundo do trabalho está para a formação profissional enquanto possibilidade de desenvolvimento social. E para isso, o autor vai dizer que é necessário um compromisso do Estado, das instituições educacionais, das instituições de educação profissional, um compromisso com esse projeto de sociedade na perspectiva da formação integral, da formação omnilateral, né? Que aí ele vai dizer que ele vai apresentar um compromisso com um novo projeto de desenvolvimento nacional, não o desenvolvimento a todo custo, né? Degradando a natureza, diminuindo o tempo de formação dos trabalhadores, exigindo uma formação cada vez, a formação desse trabalhador cada vez mais jovem, né? Porque o autor está nos convocando a pensar a educação profissional enquanto um potencial de formação humana, formação integral, homolateral, mas também como um compromisso com a inclusão e a emancipação social. A inclusão, um conceito pensado não apenas no sentido das diferenças na condição das pessoas com deficiência, né? Mas aí a inclusão da diversidade, seja a inclusão da mulher, a inclusão da comunidade LGBT, né, QIA+, a inclusão dos menos favorecidos, das comunidades, dos povos originários, né, dos remanescentes, dos quilombolas. Então, assim, é a inclusão no sentido de trazer para o sistema quem está à margem, né? E porque é só assim, incluindo os diversos, é que a gente consegue pensar numa emancipação social.
E a educação profissional é responsável, em alguma medida, por essa inclusão, né? Porque sem uma profissão é difícil encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E quando se acha essa vaga, é pouco provável que ela valorize de fato o trabalhador. E tem ainda o subemprego, né? As profissões marginalizadas que não necessitam de formação. Então, você tem uma potencialização da exploração do trabalhador. E no sentido de compreender o papel da educação profissional na formação integral dos sujeitos, ele vai trazer, o autor, né, o Grabowski, ele vai trazer a discussão sobre o compromisso com a formação de cidadãos críticos e profissionais competentes. Porque a educação profissional que a gente está pensando aqui é a educação profissional que forma o profissional para a atuação no mundo do trabalho, mas também forma o cidadão crítico no sentido dele compreender a inserção social da sua profissão, né, das relações estabelecidas a partir dessa formação, de como o desenvolvimento dessa profissão impacta no desenvolvimento econômico e social do país, de como determinadas profissões são sobrevalorizadas em detrimento de outras, e de como nós, enquanto profissionais, vamos atuar no mundo do trabalho sem, ou no mínimo, compreendendo as relações de expropriação da nossa força de trabalho, né, a produção da mais-valia pelos donos dos meios de produção, né? E aí o autor vai trazer ainda, né, aquilo que é possível articular entre a educação básica e superior, entendendo aí que é possível uma verticalização, né? A gente inicia uma formação profissional de nível médio, por exemplo, e aí como é que isso pode ser verticalizado tanto na graduação e na pós-graduação. O autor ainda vai trazer, né, como a educação profissional, enquanto uma política pública, se articula com outras políticas públicas, né? Porque a formação para o trabalho pressupõe uma articulação com o Ministério da Educação, com as secretarias de educação, mas também com o Ministério do Trabalho, mas também com as políticas que regulamentam as contratações, né, das empresas privadas, por exemplo. Como o Estado se comporta na formação profissional, pensando aí a partir de políticas de financiamento e de controle social, como é que se impacta na formação profissional. E a valorização de estudantes e docentes na educação profissional, né? Porque o autor entende a educação profissional como resultante de uma construção social. E, por fim, ele vai nos apresentar as estratégias e instrumentos de gestão da educação profissional, que é o foco, né, da disciplina aqui nesse tópico 4. A fim de desenvolver os estudos
sobre a gestão democrática e a educação profissional, né? A gente tem aí o vídeo de apoio sobre exatamente uma aula inaugural de um curso de gestão na educação profissional e tecnológica, e a gente tem o material complementar, que é um texto do Miguel Arroyo, que ele vai falar sobre a gestão da educação com justiça social, e temos também um vídeo complementar. A ideia é que vocês usufruam desse material, né, e posteriormente resolva a atividade do tópico, que é uma atividade avaliativa, né? Aí aqui, após a leitura e a visualização do vídeo, vocês vão selecionar 2 termos, né? Pode ter sido um termo falado no vídeo, pode ter sido um termo apresentado no texto, para fazer a definição, para apresentar a definição, né, que na formação do glossário da disciplina. Então, cada um de vocês escolhe 2 termos. Eu estou chamando de termos porque pode ser uma expressão, né, pode ser uma única palavra, mas pode ser uma expressão, né? Projeto político-pedagógico são 3 palavras, mas é um termo, porque é uma expressão completa, né? Então, aí vocês apresentam o significado, né, desse termo, né? E aí vocês podem fazer consulta aos sites de buscas da internet, mas a gente precisa apresentar as referências bibliográficas, porque trata-se de trabalho acadêmico, né? E como vocês vão fazer uma busca, vão consultar material já pronto, é necessário citar o autor e a obra em que esse significado desse termo foi encontrado, tá? Vocês farão a apresentação desses termos e seus significados. Tem um modelo disponibilizado aí, usem ele para enviar como tarefa, né, no ambiente, e eu espero que a atividade complemente os estudos desenvolvidos no tópico 4 e que o desenvolvimento da atividade contribua para a sua formação, para a ampliação dos seus conhecimentos sobre a educação profissional e as questões que envolvem a gestão democrática. Até o próximo.